Hoje eu venho a essa tribuna para a gente falar da transparência da coisa pública. Mas, senhor presidente, eu não poderia me calar e confesso que estou estarrecido com o que eu ouvi e os jornais estamparam sobre a parada gay em São Paulo. Eu entendo, senador Raupp, que para você ser respeitado, você tem que respeitar. Para você querer exigir uma norma, você tem que respeitar a norma. E ali eu vi um verdadeiro exagero em procedimentos. Eu acho que algumas ações nessa marcha ultrapassaram e de longe, não só a lei do homem, a lei brasileira, como a lei de Deus, a lei divina. O que eu vi ali foi um afronto. O que eu vi ali foi um grupo que se autodiscrimina. Ele se autodiscrimina. Agredir, sobretudo, a fé da maioria absoluta do povo brasileiro. O povo cristão, evangélico, católicos, e aqueles que acreditam em Deus, com certeza absoluta, assim como eu, ficaram estarrecido esse povo todo, com aquelas atitudes ali apresentadas. As pessoas usarem símbolo como a cruz, como tapa-sexo. Usarem a cruz como instrumento de prazer. Olha, é ultrapassar todos os limites da tolerância. É ultrapassar todos os limites da tolerância. A ordem jurídica desse país, a ordem moral, foi violentamente agredida por alguns atos naquele movimento. Então eu quero aqui declinar o meu protesto. Não aceito isso, não comungo. Eu acho que quem quiser lutar pelos seus direitos é justo. Agora, tem limite. O limite não é ultrapassar e nem de respeitar as famílias, a crença do povo brasileiro, ofender da forma agressiva, como assim se postaram naquela marcha. É preciso que as autoridades constituídas tomem providência, senadora Ana Amélia, providências seríssimas, para que isso não volte mais a acontecer. Ali houve atentado ao pudor, houve atentado a uma crença. Eu nasci dentro de uma igreja, eu sempre frequentei as igrejas católicas, evangélicas. Aquilo ali para mim foi sem nenhuma dúvida um estado de anarquia. Eu acho que de respeitar as normas brasileiras, as famílias brasileiras, a crença, e eu acho que esse não é o caminho. Então é preciso que se respeite a maioria, não é possível que uma minoria tente implantar a desordem, a desorganização, o estado de respeito absoluto. Senadora,
Ana Amélia, com a palavra. Senador Telmário, a manifestação de Vossa Excelência, eu imagino, passa pela maioria dos corações e mentes dos brasileiros e brasileiras que, como o senhor e como eu, viram essas imagens. As imagens da intolerância, do desrespeito, de um grupo que quer ter o reconhecimento dos direitos da sociedade, a liberdade de gênero. E nós, aqui, estamos trabalhando para que isso aconteça. Agora, para que se tenha o respeito a esta demanda legítima, não pode usar de uma agressão, de um ato, eu diria, de violenta demonstração de intolerância, até religiosa, porque a cruz e Cristo são imagens que estão diretamente relacionados à crença de católicos e dos cristãos que veem na figura de Jesus Cristo a figura de um Salvador e de um líder que conduziu a humanidade para o caminho do bem, da paz e da justiça. O que aconteceu em São Paulo foi exatamente o descrédito de um grupo radical que só conseguiu, com esse gesto, não apenas uma demonstração de intolerância e desrespeito, mas, sobretudo, digamos, a falta de apoio a esta causa, que é uma causa legítima, a causa do gênero ou a causa dos gays, então, dos homossexuais. Então, eu penso que Vossa Excelência aborda a questão com a serenidade, chamando a responsabilidade às autoridades pelo que foi de agressão a um símbolo que é respeitado em todo o mundo. Eu imagino o Papa Francisco, com toda a sua humildade, olhando essas fotos, o que há de pensar, o que outros líderes religiosos de outras religiões que ecumenicamente respeitam a imagem de Cristo na cruz. Então foi uma violação da fé, uma violação de uma imagem sagrada, não apenas para os católicos, mas nós temos que ter a obrigação, para sermos respeitados, nós temos que respeitar o direito à liberdade religiosa dos outros. Me pareceu muito, quando essas imagens apareceram, aquilo que nós estamos condenando, que é o exército islamita matando cristãos, degolando cristãos, executando cristãos apenas porque são cristãos. Cumprimento o senador Telmário Mota. Obrigado, senadora Concede Amélia. uma parte, senador. Concedo para o senador Wagner, mas incorporo a fala de Vossa Excelência e concedo a parte ao senador Wagner. Parabéns, senador Telmário. Estava vendo Vossa Excelência pela televisão. Ontem eu estive nesse plenário e fiz um longo discurso. Eu precisava me pronunciar como Vossa Excelência, repudiando essa indignidade, essa leviandade, esse insulto, esse desrespeito à fé de uma nação majoritariamente cristã. Eu sou evangélico, nós não temos imagens. Senador Telmário, a imagem é algo caro para os católicos. É algo caro para os católicos a imagem. Nós amamos Cristo. Senador Telmário, se não fosse Cristo ter me redimido das drogas, eu não estaria aqui. A minha avó conheceu Jesus. E quando ela conheceu Jesus, minha mãe e meu tio, pastor Manuel Nascimento, certamente escreveu uma história nossa para frente. O Senhor da vida e Senhor da morte. A Bíblia diz que Ele estava no princípio e nada do que foi feito sem Ele. Essa ofensa, senador, a todos nós. Aqui a senadora Ana Amélia fala com propriedade e faz uma pergunta que eu fiz ontem. A quem eles queriam colocar do lado deles? Qual era a intenção de conquistar o quê e quem? Era sensibilizar o parlamento? Por isso, eu gostaria de ver todos os senadores na tribuna como Vossa Excelência, porque aqui não tem um senador que chegou nessa casa sem voto de cristão. Eu quero ver aqueles senadores que fazem discurso nas comissões defendendo a causa GLBT
e que nós respeitamos. O homem tem livre-arbítrio, Deus deu, quem sou eu, quem é o Senhor para tirar? Cada um segue o seu caminho, defendendo os que fizeram sua opção sexual, aqueles que defendem identidade de gênero no currículo escolar. Eu gostaria de vê-los agora na tribuna, dizendo, olha, eles passaram do limite, fiquei decepcionado, porque minha mãe é católica, eu também sou, e alguns defendem e dizem até que são, mas atacaram a imagem. Eu dizia ontem, Cristo não precisa nem de mim nem do Senhor para defendê-lo, não precisa, mas a indignação de nós que somos cristãos é uma coisa tão séria. Eu estava vendo lá na televisão o seu rosto, o seu olhar, um misto de tristeza com indignação de Vossa Excelência, parabéns, porque ninguém suporta, senador. Veja essa imagem aqui, corta aqui para mim, ó. Um enfiando o crucifixo no ânus do outro, no meio da rua, na frente de crianças. Uma crucificada aqui, e a fila fazia, eles iam, beijavam na boca, e aqui os outros seminus, e o tapume do órgão genital, um crucifixo. Enquanto eles quebram as imagens de Nossa Senhora, senadora Ana Amélia. Quem que eles estavam querendo conquistar? O meu voto aqui? O seu? Para que eles criem um império homossexual nesse país, onde eles podem tudo e ninguém pode nada? Ora, chega de passar do limite e ninguém nada fazer, ninguém nada falar. Quando Vossa Excelência começou o seu pronunciamento, de lá eu vi Vossa Excelência levantando o papel por 2 vezes, essas imagens estão na sua mão, e Vossa Excelência pode levantar aí. E aqui, senador Cameli, nutriu o patrocínio da Caixa Econômica e da Petrobras, da Cumbali da Petrobras, da Caixa. Ontem, senador Humberto, eu fiz um ofício, e estou citando senador Cameli e senador Humberto estão no plenário, porque eu sei, senador Humberto, senador Cameli, todos chegaram aqui com o voto de cristão de Pernambuco, voto de cristão do Acre, e nós não podemos deixar esse povo sem uma resposta nossa, dizer, não, na hora do voto vieram aqui, na hora que a família é atacada, a minha fé é atacada, eles se calam. Vossa Excelência está de parabéns. Isso é ridículo. E ontem eu fiz, senador Jorge Viana, um ofício que foi protocolado nessa mesa, pedindo à Petrobras e à Caixa que informe os valores gastos, senador Raup, com essa indignidade, contra a família católica lá do seu estado, do seu Acre, contra a família cristã. E eu sei, falo do meu segmento, senador Jorge, porque eu sei quantos evangélicos estiveram na sua administração, que hoje estão na administração de Tião Viana, e como eles tratam vocês no Acre. É preciso, eu gostaria de ver os radicais da defesa de tudo isso nas comissões, aqui, em plenário, dizendo eles exageraram, ou dizendo, não, eles fizeram muito bem, foi bonito, palmas para eles. Senador Teomário, desculpe ter feito essa parte tão longa, mas Vossa Excelência vem para a tribuna de forma corajosa. Tenha certeza que o orgulho do povo cristão do seu estado é muito grande com relação à sua manifestação, e a mim também. Vossa Excelência, se eu pudesse fazer uma hashtag assim, ó, fazer uma hashtag com os dedos, Vossa Excelência me representa. Muito obrigado. Obrigado, senador Magno. Incorporo ao meu discurso a fala de Vossa Excelência com toda a propriedade. Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, vem enfrentando essa causa há muito tempo. E Vossa Excelência tem toda a razão quando cobra da Petrobras e da Caixa uma explicação. Eu quero ver a Caixa, antes de passar. Caixa, eu quero ver a Petrobras patrocinando a Marcha para Jesus. Porque ali o povo está se confraternizando. Ali o povo está se integrando. Ali o povo está se pacificando. Ali o povo está se encontrando com o nosso Deus, que nós acreditamos. Agora, aqui, isso é uma marcha comandada. Eu aprendi desde cedo que o que é ruim, isso aqui com certeza é extremamente agressivo. Eu não consigo compreender tamanha agressão, tamanho de respeito. Esse afronto à religião de um povo absolutamente majoritário, que é o povo brasileiro, foi uma blasfema. Senador Cameli. Senador Teomário, muito oportuno essa sua fala. Eu não poderia deixar de dar minha opinião.
em favor das famílias brasileiras, das famílias, todos os cristãos. Realmente são gestos obscenos, que temos que respeitar o nosso superior, que é o nosso Pai Deus, e realmente pararmos com a demagogia. Se todos querem seu direito, mas respeite o direito de todos. O Brasil é de todos. Então, a forma como fizeram esses gestos, nós não podemos ficar calados. Temos que, sim, que repudiar esse tipo de manifestações. Então, quero me associar a Vossa Excelência em seu discurso e parabenizá-lo a tão importante fala que Vossa Excelência está falando para a nação brasileira. Eu faço parte de suas palavras. Muito obrigado. Obrigado, senador. Eu concluo, senhor presidente, deixando aqui o meu protesto e fazendo o apelo às autoridades, ao governo de São Paulo, ao governo federal, que esses movimentos tão desrespeitosos que ferem a lei brasileira, que ferem a lei espiritual, que machucam as famílias, que ofende a fé, tem que ser tomado as devidas providências. Isso é marginalidade. Isso não se pode aceitar dentro de uma sociedade civilizada. Não se conquista direitos ferindo os demais. É preciso respeitar o limite. Nasci dentro das igrejas. Nasci desde criança que frequento as igrejas. E acredito no Deus, sim. E acredito muito. Imagina, um filho de uma empregada doméstica chegar a ser senador da República, sem nenhum braço político, sem nenhum braço empresarial, sem nenhum poder econômico. Só a graça de Deus. Pela graça de Deus, pela força de Deus, e era ali que eu me buscava as minhas energias. Era ali que eu me fortalecia e é ali que eu me fortaleço. Portanto, me senti extremamente agredido, como a família brasileira se sentiram. Exigimos providência. Meu muito obrigado.